Olá, grupo da 80, tudo bem? Então, hoje nós vamos juntos lembrar a aula passada? Então, juntos vamos lembrar a aula passada que já estudamos um pouquinho sobre Império Bizantino, sinal, certo? Lembram o sinal? Então, lembram ano passado que nós estudamos sobre a queda de Roma? Roma, este é o sinal. Lembram? O que aconteceu? O Império Bizantino é uma consequência. Lembram esse sinal? Consequência é uma consequência do quê? Da quebra do Império Romano. Império, este é o sinal. Porque teve vários acontecimentos, por exemplo, o difícil controle da administração, também o grande território. E aí teve então o problema também das invasões bárbaras. Lembram esse sinal? Invasões bárbaras, certo? Então, teve esses detalhes, né, que já estudamos ano passado. Essas questões da queda do Império Romano aconteceram, então, a divisão, né, de dois territórios. O Império de Roma Ocidental, o sinal é este, OC, e o Império Romano do Oriente. O sinal é OR. Lembram os sinais que eu desenhei no quadro para vocês? A diferença? OC e OR. Esses dois locais que formaram então o Império Bizantino, que dividiram o Império Romano. Aqui, o Ocidente, a capital é Milão. O Oriente, a capital é Constantinopla. Lembram? Constantinopla não tem sinal. Então, o que aconteceu com esses dois territórios? Lembram que tinha um mapa? Olhem ele. Então, viram um mapa que mostra onde era Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Como que começou então essa divisão, né? Essa divisão começa no século IV, no ano 395, que depois das invasões bárbaras precisou urgentemente resolver esse problema de como continuar com o Império, como continuar com Roma. Impossível continuar com o Império Romano. Então faz a divisão do território. E aí cada território se torna independente disso, para resolver esse problema de território que era muito grande. Então, como que foi criada Constantinopla, né? Quem criou? Foi a pessoa chamada Constantino, no ano de 330. Antes um pouquinho, né,
antes de Constantinopla, tinha a cidade que era chamada de Bizâncio. Hoje é chamada de Istambul. O local é entre a Europa e a Ásia. O homem que criou Constantinopla, ele fez, né, o desenvolvimento rápido dessa cidade, né? Ele não parou esse desenvolvimento porque tinham vários parceiros, né? E já tinha esse desenvolvimento. Não teve as invasões bárbaras nesse local. Então, o que que acontece, né? Constantino faz o quê, né? Ele é imperador. Depois, quem substitui ele é o imperador Justiniano. Ele fez o quê, né? Ele que fez a continuação do desenvolvimento desse império. Ele acabou fazendo um desenvolvimento mais forte, ele não parou com isso, né? Ele continuou fazendo esse desenvolvimento do território. Por que que então, né, o Justiniano conseguiu continuar com esse desenvolvimento? Porque ele teve uma união do local, ele fez essa união do território, ele não deixou separado esse território. E aí ele também tinha parceiros na fronteira. Ásia, a Mesopotâmia, tinha várias cidades, e aí esses objetos eram trocados. Também o mar Egeu acabou ajudando muito esse território a fazer esse desenvolvimento. Este é o Constantino e esse é o Justiniano. Já o território do Oriente, né, eu expliquei agora. Então, o Ocidente ainda continuava com problemas, porque continuava as invasões bárbaras lá. Não pararam de expandir e não conseguiram ter o desenvolvimento, não conseguiram reconstruir os locais. Agora, o Oriente já conseguiu ter esse desenvolvimento por conta do Justiniano. Ele sempre continuou fazendo esse desenvolvimento, substituindo Constantino. Ele fazia parceria com as cidades. Então, o que o Justiniano conseguiu, né, foi fazer essa reconquista desses territórios que o Império perdeu. Então, ele foi conquistando, né? A palavra correta é reconquista. Voltando, né, conseguindo voltar com esses territórios. Lembram o sinal de território? E aí ele foi reconquistando esses territórios e aumentando novamente o império. Então, algumas características agora do governo de Justiniano. Primeiro, ele consegue voltar com alguns territórios. Segundo, ele fez contra, né? Ele era contra as heresias e ele então fez o combate a essas heresias, né? Esses pecados. Ele via alguma pessoa fazendo o pecado, então ele prendia essas pessoas. Para melhorar o quê? A união dentro do território. Também a união religiosa. Não podia ser de qualquer religião. Ele queria que todas as pessoas tivessem a mesma religião, que era o cristianismo ou catolicismo. Ele queria que todos tivessem a mesma religião. Terceiro, o que, que ele fez também? Ele criou várias leis.
para ajudar a organizar melhor o território. Por exemplo, uma pessoa fazia um crime, cometia algum crime, tá? O sinal é esse, de crime. Podia livre, né? Ficar livre? Não. Justiniano, então, criou várias leis para que todos tivessem essa organização. E aí ele deu esse nome dessas leis de digesto, que é igual um livro, né? De leis, de direitos, né? Então ele fez esse livro, né? Criou várias leis e depois mudou o nome para Código de Justiniano, que hoje algumas dessas leis ainda é base para o direito,